Em 1984, ela quis assumir o controle total da produção dos seus discos e se tornou uma referência de estilo e comportamento para as mulheres da década de 80. A gente tá falando de Madonna, a maior diva pop de todos os tempos que o mundo já conheceu. Você votou na nossa enquete, foram mais de 350 votos e escolheu. Hoje a gente fala do disco Like a Virgin da Madonna aqui no canal. Eu sou o Zé. Eu sou o Gui. E essa é a nossa Vinilteca. Antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, que isso é muito importante pra gente, e se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nenhum vídeo da Vinilteca. Te garanto que tá vindo muita coisa boa por aí. A gente tá ligado em tudo que vocês estão pedindo, em tudo que vocês estão falando, logo logo vem mais enquete polêmica por aí, vocês vão gostar. A Madonna nasceu em Bay City, no estado do Michigan, em 16 de agosto de 1958. Ela acabou perdendo a mãe muito novinha, que faleceu aos 30 anos de idade em decorrência de um câncer de mama. A Madonna e os irmãos então ficaram sob os cuidados do pai. Na escola, a Madonna tinha notas boas e tal, mas ela já era conhecida por ter um comportamento bem diferente. Ela fazia piruetas, parada de mão nos corredores e também levantava a saia para mostrar a calcinha para os meninos. Quando ela terminou o ensino médio, a Madonna já era completamente apaixonada pela dança. E aí ela conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Michigan, porque tinha um professor de balé lá que acreditava muito no potencial dela e queria que ela seguisse carreira na dança. Ela convenceu o pai dela, né, e ficou lá fazendo a faculdade até 1977, quando ela abandonou os estudos e decidiu que ia para Nova York. Na época ela tinha pouco dinheiro, né, chegou lá meio que com uma mão na frente e outra atrás, e foi trabalhar como garçonete numa loja que vendia donuts, enquanto ela tentava carreira na dança, na música, em qualquer... Em 70, a Madonna começou a namorar um músico e por causa disso foi fazer parte de uma banda de rock, onde ela era vocalista e também tocava bateria e guitarra. Um tempo depois ela fez parte de outra banda, mas em 1981 ela estava cheia de dificuldades financeiras e por causa disso aceitou fazer backing vocals para um cantor alemão. Foi aí que ela chamou a atenção do DJ e produtor Mark Cummings, que arranjou para ela um encontro com o fundador da gravadora Sire Records, o Seymour Stein. A Madonna já tinha composto e produzido 3 músicas por conta própria. Ela mostrou esse material lá pro dono da gravadora, que adorou o trabalho e assinou um contrato com ela para que ela lançasse um single. O single de Everybody foi lançado em 6 de outubro de 1982 e se tornou um hit nas pistas de dança e a Madonna começou a ficar conhecida no mundo inteiro. Aí a gravadora assinou o contrato para que ela lançasse o seu primeiro disco em 1983. Nesse primeiro disco, a gravadora não deu tanta liberdade assim pra Madonna trabalhar, né? Ela escolheu um produtor da Warner Bros, o Reggie Lucas, e começou a trabalhar com ele. Só que ali no meio do trabalho, ela começou a ficar meio que insatisfeita, ela achava o disco fraco, não tava ficando do jeito que ela queria. Aí, por causa de discussões com o cara lá, ele acabou abandonando o trabalho no meio, e aí quem assumiu a produção do disco, né, esse final do trabalho, foi um namorado da Madonna. O John Jelly Bean Bennett estava morando com ela nessa época, ele remixou todas as faixas do álbum e produziu o single de Holiday, que também faria muito sucesso naquele ano de 1983. O disco ganhou simplesmente o nome de Madonna, lançou os singles Everybody, Holiday, Borderline e Look Star e trazia um som pop com algumas das novas tecnologias da época, como os sintetizadores, que eram muito usados na década de 80. O disco alcançou a posição número 8 da Billboard Hot 200 e vendeu cerca de 10 milhões de cópias pelo mundo.
Em 1984, a Madonna tinha 26 anos e se prepararia para lançar o seu segundo disco. Ela estava decidida a tomar as rédeas da produção do seu trabalho, porque a experiência do primeiro disco não tinha sido muito agradável para ela. Só que a Warner, né, a gravadora, tinha um ambiente de trabalho muito machista. Para eles, a Madonna era só uma garota sexy que servia para cantar e rebolar e que não entendia nada de produção. E ela estava decidida a provar para a gravadora e também para os fãs que ela era muito capaz de trabalhar na produção do seu álbum, como fariam um Prince ou um Michael Jackson. E ela também queria mostrar que não era uma cantora de um single só, ela tinha vindo para ficar. A primeira conquista da Madonna foi convencer a gravadora de que o Nile Rodgers devia ser o produtor do disco dela. Ela gostava do trabalho dele desde a década de 70, quando ele era membro da banda Chic. E recentemente, né, naquela época, ele tinha produzido o disco Let's Dance do David Bowie, que a Madonna adorava e achava que era aquela vibe, aquilo que ela precisava no trabalho dela. Ela achava que ia ser muito difícil que a gravadora desse a grana para pagar um produtor desse quilate, mas a gravadora aceitou. E o Nile Rodgers também foi muito satisfeito de trabalhar com a Madonna, porque ele já conhecia o trabalho dela. Em 1983, ele tinha ido numa boate lá em Nova York e assistiu uma outra cantora. Quando ele chegou, era a Madonna que estava se apresentando. E ele ficou completamente alucinado com aquilo que ela conseguia fazer com o público que estava na boate. A Madonna teve uma participação muito importante na escolha do repertório do seu segundo disco. 5 músicas eram de sua autoria. E todas as outras músicas ela escolheu porque ela achavam que eram músicas fortes, aquilo que para ela tinha faltado no primeiro disco. Ela contou também com a ajuda do ex-namorado Stephen Bray, que coescreveu muitas das canções que estão presentes no álbum. O Nile Rodgers solicitou a ajuda de 2 ex-companheiros dele da banda Chic, o Bernard Edwards, que era o baixista, e o Tony Thompson, que tocava bateria. As gravações ocorreram no Power Station Studios em Nova York num ritmo bem acelerado. Eles não demoraram muito para produzir, não. E eles gravavam sempre no horário da tarde. E o Nile Rodgers já deu entrevista dizendo que ele ficou muito impressionado com como que a Madonna era incansável, trabalhadora, o quanto que ela investia todas as suas forças, né? Ficava concentrada no seu trabalho. O próximo disco da Madonna se chamaria Like a Virgin, isso porque ela queria que o título e a imagem da capa fizessem uma referência meio que provocante ao seu próprio nome, que tem origem religiosa. Madonna vem do italiano e é o nome dado à representação artística da Virgem Maria, mãe de Jesus. Ela queria também que isso representasse aquele conceito de nascimento virgem que os cristãos têm e aquela ideia de que principalmente as mulheres precisam se casar virgens. As imagens da capa e da contracapa foram feitas por Steven Meisel e traziam ali uma Madonna super sexy, vestida de noiva, com um buquê, deitada num lençol de cetim, enfatizando uma Madonna mais provocante e desejável. O disco Like a Virgin da Madonna foi lançado no dia 12 de novembro de 1984 e causou muito estardalhaço entre a crítica, né? Muita gente falando muito bem, muita gente falando muito mal. O fato é que se ela tinha conseguido a posição 8 da Billboard Hot 200, né, com o primeiro disco, dessa vez ela conseguiu o topo, número 1 da Billboard Hot 200. Na Billboard Hot 100, né, que lista os 100 maiores discos da época lá, ela ficou durante 6 semanas consecutivas. E o disco chegou no número 1 das paradas na Alemanha, na Itália, na Holanda, na Nova Zelândia, na Espanha e no Reino Unido. Só nos Estados Unidos a Madonna vendeu 10 milhões de cópias. Pelo mundo foram mais de 24 milhões de cópias vendidas do seu segundo disco. Enfim, Madonna estava no cenário musical como a diva que merecia, que sempre mereceu ser. A
Madonna estreou o single Like a Virgin num momento histórico, no primeiro VMA da MTV, no dia 14 de setembro de 1984. Ela apareceu em cima de um bolo gigantesco, vestida de noiva e usando o boy toy, que é aquele famoso cinturão dela dos anos 80. Ela fazia poses sensuais, chegou até a rolar no chão. O fato é que isso chocou muito a audiência e aqueles mais conservadores pediram até um boicote dos singles e vídeos da cantora, porque eles achavam que as músicas da Madonna incentivavam o sexo antes do casamento e isso ia totalmente contra o moralismo da família tradicional. Tava toda a audiência, né, dos Estados Unidos assistindo o VMA, né, porque estavam reunidos os maiores artistas do país, da década lá, né, e aí a Madonna vestida de noiva, dançando sexo, fazendo poses sexuais, mais do que sensuais, né, e isso chocou toda a audiência. Mas o que aconteceu é que aos poucos o estilo e comportamento da Madonna começou a ditar moda entre as mulheres na década de 80. Ela usava muito top de renda, calça capri com saia por cima, muita meia arrastão, joias, colares de crucifixo, pulseiras, anéis e cabelo descolorido. Logo depois do lançamento do disco, a Madonna saiu pela sua primeira turnê pela América do Norte, chamada The Virgin Tour. Ela começou a tocar em arenas esportivas, né? Mas aí o público começou a aumentar e ela começou a cantar em lugares muito maiores, em teatros também. E na plateia tinha um público feminino sempre presente que ia vestido igual a Madonna. Ela causava em todas as cidades que ela passava. Pra vocês terem uma ideia, ela foi fazer um show no Canadá e lá ela foi proibida de cantar Like a Virgin, né? Chegou até um decreto da polícia lá dizendo que se ela cantasse, ela ia sair presa do show e a polícia ficou esperando ela na saída ali. Mas ela não quis nem saber, entendeu? Tô nem aí. Ela pegou, cantou a música sim, em respeito ao público e acabou que não aconteceu nada com ela. Foi nessa época também que estourou um grande escândalo na vida dela, que saíram fotos nuas que ela tirou em 1978. As fotos foram publicadas na revista Penthouse e na Playboy americana. Ela tinha feito essas fotos aí em 1978, numa época que ela estava precisando de grana. Mas a Madonna não se abalou com isso, não. Sem remorso nenhum, ela assumiu que era ela nas fotos mesmo, até que a imprensa deixou isso daí quieto. E as fotos originais acabaram sendo vendidas por $100 mil. O sucesso da Madonna foi tanto que em 1985 ela estava lá presente naquele concerto histórico, né, de caridade, o Live Aid. Bora conferir agora então o faixa a faixa do disco Like a Virgin da Madonna. A música que abre o disco é Material Girl, composta por Peter Brown e Robert Rance. Ela foi produzida por Nile Rodgers e tem um arranjo de sintetizadores e também trazia ali um estilo musical new wave que era uma novidade no trabalho da Madonna. Na letra, ela canta que se envolve com os homens ricos não por amor, mas por causa daquilo que o dinheiro deles pode oferecer para ela. Ela se declara como uma garota materialista. Disso, a Madonna chegou até a declarar várias vezes de que ela se arrependeu completamente de ter gravado essa canção, porque durante muitos anos ela ficou conhecida como uma mulher que não ligava pro amor. Essa música foi lançada como segundo single no dia 30 de janeiro de 1985 e ganhou um videoclipe filmado lá em Hollywood e que imitava uma cena da Marilyn Monroe no filme Os Homens Preferem as Loiras de 1953. No videoclipe, um diretor de cinema lá de Hollywood tenta seduzir uma atriz que é interpretada pela Madonna. Essa música ficou no top 5 das paradas musicais de vários países. A segunda música do disco foi o terceiro single desse disco da Madonna, lançado em 10 de abril de 1985. A música Angel, escrita pela Madonna e pelo seu ex-namorado, Stephen Bray. A música conta a história de uma menina que tá triste, em depressão, e aí ela encontra um anjo, né, que vem para salvar a sua alma, e ela acaba se apaixonando por esse anjo. A Madonna já chegou a dizer em entrevista que essa é uma experiência que ela mesma viveu na juventude dela.
É uma música bem singela e foi a primeira produzida para esse segundo disco da Madonna, tanto que ela ia ser o single inicial, mas aí quando ficou pronta Like a Virgin, né, aí a Madonna mudou de ideia e decidiu lançar Like a Virgin como o primeiro single. Like a Virgin foi composta por Tom Kelly e Billy Steinberg em 1983, e ao contrário do que muita gente pensa, ela não foi composta especialmente para Madonna, não. O Tom Kelly gravou uma fita demo e durante um ano eles procuraram um artista para gravar a música. Só que por causa do teor ambíguo da letra, os artistas meio que caíam fora dela. Até que um dia a Madonna chegou no Nile Rodgers e falou: ó, eu vou gravar isso aqui. Ele ouviu a música e falou assim: ah, não gostei dessa ideia, acho que a letra não é muito boa para você não. Só que a música acabou ficando na cabeça dele durante muito tempo, e aí ele pensou, poxa, se ficou na minha cabeça é porque vale alguma coisa, e aí a Madonna gravou. A letra da música fala sobre uma garota que tá passando por maus momentos ali na vida, acaba conhecendo um cara, se apaixona por ele e acaba se entregando e se sente maravilhosamente bem com isso. Vale lembrar que, como é uma letra ambígua, ela pode ser interpretada de maneiras diferentes por cada pessoa. A música ganhou um videoclipe dirigido por Mary Lambert, que foi gravado na Itália, onde a Madonna aparece andando de gôndola pelos canais de Veneza e também dando voltas em um palácio utilizando um vestido de noiva branco. Like a Virgin atingiu o topo da lista da Billboard Hot 100. E marcou a história da Madonna, a carreira dela, para sempre, né? Em seguida vem mais uma música composta pela Madonna e pelo Stephen Bray, a música Over and Over, né? Que tem uma letra ali de superação e tal, que fala de uma menina que tá passando por perrengues na vida, mas ela vai levantar a cabeça quantas vezes for preciso e seguir em frente. E que ela tá decidida a fazer isso agora. Essa música virou single do disco somente na Itália, né? Então, por causa disso, ela não atingiu o topo de nenhuma lista aí pelo mundo. A Madonna se emocionou muito quando foi gravar a música Love Don't Live Here Anymore, composta por Miles Gregory e originalmente gravada em 1978 por Rose Royce. Ela se emocionou porque foi a primeira vez que ela gravou no estúdio acompanhada de uma orquestra. Na época do Like a Virgin, a música foi lançada como single apenas no Japão. E em 1995, quando a Madonna lançou uma coletânea de baladas chamada Something to Remember, a música foi incluída e ganhou até um videoclipe que foi filmado na Argentina durante uma pausa nas gravações do filme Evita que a Madonna estava fazendo. No clipe, a Madonna aparece num grande salão com colunas de mármore e a câmera está bem longe e vai se aproximando bem lentamente do rosto dela até dar um close. A música, apesar de ter sido relançada, não fez o sucesso desejado. Na sequência vem a música Dress You Up, composta por Andrea LaRusso e Peg Stanziali. Quase que ela não entra no disco, foi a última música a ser gravada e incluída no álbum. O Nile Rodgers, inclusive, nem queria que ela entrasse, porque ele achava que não ia ter tempo de poder fazer a batida e tal, mas a Madonna insistiu porque ela gostava muito da letra, que falava ali sobre moda e sobre sexo. Essa é uma das músicas da Madonna que os conservadores implicaram. No vídeo que a gente fez sobre
o disco da Cyndi Lauper. A gente contou essa história, se você ainda não viu, tá aqui no cartão, né? Aquelas senhoras, esposas de deputados, desocupadas, estavam preocupadas com o que os seus filhos estavam ouvindo. E aí elas fizeram uma lista com 15 músicas que deveriam ser banidas das rádios por ter conteúdo impróprio. E entre essas músicas estava essa da Madonna, Dress You Up. Por causa do protesto dessas senhoras, que a indústria americana de discos criou aquele selo, né? Que vinha nas capas dos CDs, dizendo ali que naquele CD, naquele álbum, tem conteúdo inteiramente pela Madonna, e traz ali uma homenagem em referência à música produzida pela gravadora Motown, né? Que ficou muito conhecida aí, lançando artistas que cantavam soul e funk. A canção começa ali de uma maneira bem devagarzinho e pode ser incluída dentro do estilo doo-wop, que tem base no rhythm blues. A música conta com a participação de Lenny Pickett no saxofone, e a letra fala sobre desilusões amorosas que todo mundo passa e que às vezes são banais e normais, e até clichês. Completam o disco mais 2 músicas compostas por Madonna e por Stephen Bray. Pretender, que mais uma vez fala sobre sedução e o relacionamento, né, sobre a ótica de uma mulher. E a música Stay. O disco Like a Virgin da Madonna ganhou um relançamento em 1985 e foi incluído nele uma nova música. A música Into the Groove virou a 6ª faixa do disco. A Madonna gravou uma versão demo dessa música e nem ia gravar oficialmente para o disco. Mas aí a diretora do filme Procura-se Susan desesperadamente, que inclusive é um filme onde a Madonna também participa como atriz, decidiu incluir essa faixa na trilha do filme. E aí a Madonna acabou nem gravando outra versão, foi essa versão demo mesmo que acabou sendo divulgada. Ela foi lançada nos Estados Unidos junto com Angel, né? Ela era o lado B do single de Angel e acabou fazendo muito sucesso no Reino Unido, tanto que lá a música chegou no topo das paradas. A música tem bateria, percussão, conga, apito. A letra é bem simples e é um convite da Madonna pra gente dançar com ela, né? Mas não se engane, porque a letra também tem as insinuações sexuais. Era mais uma música que tinha o tom perfeito para aquele rompimento de barreiras e costumes que a Madonna quis fazer na década de 80 no mundo inteiro com seu segundo disco.